Senhor, viemos conversando dentro do carro exatamente sobre isso. Aí eu dei até dois exemplos, o Fred e o Wagner. Saiu a preço, vamos dizer, de banana para o Cruzeiro e o Fred foi para o Lyon. O porquê o América revela grandes jogadores, mas não mensura grandes valores? Olha, o Fred não foi a preço de banana e nem o Wagner. Por um detalhe, o Fred e o América tinham um convênio com o Feyenoord da Holanda, que podia levar 2 jogadores por ano da categoria de base que se destacasse. E ela manteve a categoria de base. Ela nos pagava na época em torno de $500 mil, que era dinheiro para manter a categoria de base. E todo ano saía jogador bom. No ano ele levou Somália, depois levou Alexandre, que não quis ir, depois levou o Fred. E o Fred, além do dinheiro que vinha mês a mês, né, para manter a categoria de base, ele saiu por $1 milhão, que na época, mas me aliviou, porque você não pode imaginar. Eu estava com atraso de pagamento de mais de 3 meses. Estava na pica de perder todo o plantel. Não tinha onde arrancar dinheiro. Empréstimo de todo lado. Diretor pôr dinheiro do bolso. Uma crise financeira sem igual. Veio a proposta de 1 milhão e o Cruzeiro atravessou o negócio e comprou do Feyenoord o Fred. E o Fred, a Feyenoord me autorizou a passar o Fred para o clube que nos pagasse $1 milhão. Veio o Braga, aqui de Portugal, trouxe o dinheiro, o Fred não quis ir, preferiu o Cruzeiro. E aí, o Cruzeiro, para fazer negócio, é espetacular. Cachou o Gerson Magrão no negócio, empurrou o Gerson Magrão e ficou com o Fred. E fez dinheiro no Fred. O Wagner. Será que eu conto isso? Conto ou não conto, Marco? É inédito? Você conhece mais ou menos a história. É uma revelação inédita. Fred, Wagner. o Wagner caiu. Nosso amigo até hoje, né, Tiffão? Você quer frequentar a casa? Fred caiu, o Wagner caiu no conceito do torcedor americano, que começou a vaiar. Sim. Ele era um rapaz de brilho. Várias vezes eu vi chorando no vestiário, com vaia. E o Cruzeiro fez uma proposta irrecusável por ele. Irrecusável. O Magnus Vivo, que era o vice-presidente de futebol, negociou com a ENS, Energia UC, que patrocinava Cruzeiro à época. a base do América e o Cruzeiro. E ela então comprou o Wagner para o Cruzeiro. E por sugestão do próprio Cruzeiro, no contrato tinha uma cláusula que se o Wagner, isso foi em julho do ano, se o Wagner quisesse sair antes, o clube que ele fosse teria que pagar ao América $1 milhão. O Cruzeiro sugeriu essa cláusula. Muito bem. Para surpresa nossa, ele foi para o Cruzeiro. Largou a América no meio. Solcou a América na hora que a América mais precisava dele. Então aí que foi a tristeza. E lamentavelmente o intermediário, que era ligado ao América, esqueceu, sumiu. Sumiu com esse contrato. E o América não recebeu esse $1 milhão. Então aí sim o América tomou Prejuízo. um golpe terrível. Mas o intermediário levou. Aí saiu para o banana. Aquele negócio não Aí saiu para o preço do banana. E essa figura ligada ao América foi considerada persona não grata. Eu achei pouco, achava que ele devia ser expulso do América. Mas ele é muito amigo de pessoas de influência no América. Então,
não vou dar o nome, porque para mim Sim. ele é a favor. J. Filho. Doutor Afonso, você acompanhou a trajetória do América desde algum tempo. Eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Eu, como acompanho o futebol assim de forma panorâmica, não adentro muito a questão dos clubes, o América da década de 70 teve, na sua visão, a melhor formação, assim, quanto time de futebol dentro das 4 linhas? Não, o time era fraco. Era fraco? Mas foi para a Europa, nós levamos inclusive 2 reforços, né? No Metaluzina, que reforçaram o nosso time. E nós tínhamos também o Mendes e o Gambetta do Uruguai, né? Era um jogador de seleção, né? Então a América fez uma belíssima campanha lá. Uhum. Uma derrota que valia como vitória foi perder para o Real Madrid por 2-1. Doutor Afonso, eu até fiz a mesma pergunta para o Marco Antônio, no programa do Mesa Quadrada, MG. Aquele time que tinha Nego, Augusto, Vander, Luiz Alberto e Cláudio, Pedro, Omar, Cachorro e Hélio, Eli, Cândido e Tião, tinham jogado 4-3-3, esquema 4-3-3. 1973. Não foi um bom time, não? Ficou em 3º ou 4º lugar no Campeonato Brasileiro? Foi. Era um timaço. Eu tive, inclusive, com o Estevão, com o Spencer, Pensa. no sábado passado, nós almoçamos juntos. O Spencer foi para o Cruzeiro, depois para o México. Ficou ali, voltou, ficou no América um tempo, mas está parado. Aquela linha média era espetacular. E aqui é coisas de América, coisas de amigos. Numa reunião do América, recente, eu reclamei do Marcos Salum, das contratações que às vezes você acerta e às vezes você erra. Sim. Tem que ter bola de cristal. É. O Marcos Salum acertou em muitas. Ele já estava começando a entrar no futebol do América. Não era ele ainda. Aquele time era o Orlando Fanconi, que era o técnico, e o Antônio Carlos Brant Moraes, o Ju, Uhum. era o diretor de futebol, ainda tinha o Biju e tinha o Zito. Era aquele time de 73. A linha com o Zé Carlos, o Cândido, o Edson Ratinho. Eli. O Edson Ratinho está lá hoje. Eli Cândido Eli Cândido e Tião. Era o ataque. e o Ratinho. O Ratinho que foi para. Nós jogávamos por A 4. portuguesa. Ele está hoje lá no Topázio, categoria de base. Fui lá há pouco tempo visitar o Topázio, tomei um susto danado. Eu vi lá a foto do Vitor Roque, menininho lá, e esse, do Fluminense agora. Richard. Fez o gol do título do O Tá John carinha dele Kennedy. lá. John Kennedy. John Kennedy. Jogou lá e deu uma porrada no outro menino. Ele era um menino problemático, né? E ele não ficou lá, você imagina, no Topázio. Eles falam que a América é fábrica de crack. É o celeiro de mesmo. craques, né? E é Sempre mesmo. foi. É mesmo. É o meu sonho ter a categoria de base super valorizada na América. E não é. Ela é valorizada, mas não é o que devia ser. Qual que é a Como foi dificuldade? anteriormente. Isso eu posso falar quando eles falam que eu tenho uma atitude meio esquisita, meio na frente. Eu contratei o Strick para ser técnico de categoria de base. Alguém acredita nisso? E o Strick? Técnico Famoso juvenil do daquele jeito América. que é. É o homão. Eu tive peito com o Biju para trazer lá. Como eu tive peito de ir com o Biju para contratar simplesmente o Tele Santana, tá bom?
Fui lá com ele. Ô Biju, você tá doido? É só que eu que sou doido, você que quer ir? Eu tenho uma proposta que é irrecusável. Biju, Tele, veja bem, sessões de consumo de qualquer time do mundo. Ué, se você acha que tem, vamos lá. E fomos discutindo a proposta que ia fazer. O Tele tinha um sítio ali no céu azul. E fomos chegando lá. Aí o Biju fez a proposta a ele. O Tele falou, olha, é o tipo da proposta que eu sonhava com ela. Mas eu já estou compromissado com o Flamengo. Vocês chegaram 2 dias atrasados. Então, quase que o E a Tele minha palavra é, não volta atrás. iria para o América. Por pouco. Pô, se eu chegasse lá 3 2 dias dias antes. antes, a proposta realmente tinha muita ligação com a base. Ele ia cuidar da base e do profissional. E ele ia ter participação nos jogadores revelados por eles. Sim. Quer Porque dizer, o salário não era essas coisas. Mas a revelação, ele receber, sim. era um negócio sensacional. Sensacional. Tempos depois, o Tele ajudou a América na criação do Centro Internacional Tele Santana. É lá em Santa Luzia, né? Uhum. Foi a criação dele. O pai do Tele era americano doente, jogou no América, seu Zico. E os irmãos dele, o Hervé e o Goité, jogaram futebol de salão no América. E o pai dele, seu Zico, foi técnico de futebol de salão do América e dos meninos. Essa foto que você tem aí dos meus filhos, Sim. o técnico era do seu Zico. Sim. Então era o Tele, você imagina. Aí nós fomos atrás do Carlos Alberto Silva. Tinha acertado com o Goiás. Aí trouxemos Paulinho de Almeida, que era o terceiro Sim. da lista top. Foi um fracasso. Nós tentamos que era melhor para a América e não deu Tem certo. coisa que não dá certo. Mas tentamos. Pelo menos O não nos América- omitimos. Né? O América sempre foi muito ousado em determinadas situações, determinados eventos. Eu vou citar um fato aqui mais recente, não tão recente assim, mas De tão, quem? do América, envolvendo o América. Eu não sei se foi na sua gestão, doutor Afonso, ousadia do América. Aquela briga com a CBF, Mas não, na gestão do Marcos Livre. do Marcos Livre. Ele tinha toda a razão e foi preso assim mesmo. Por quê? Toda a razão. O advogado que ele contratou do Rio teve uma pequena falha processual. Pequena. Hoje, não sei se ele ainda está vivo, eu tinha vontade de falar com ele. Vai ser burro assim, Sim. juridicamente falando. O América pleiteou, nós ficamos em 17º lugar no Campeonato Brasileiro e fomos excluídos entre 24. Então, o Magnus entrou Me na recordo ação disso. e pleiteou disputar o campeonato. Então, o que estava na petição? O pleito do América de participar do Campeonato Brasileiro. Qual foi a data do julgamento? O campeonato já tinha acabado. A justiça do Brasil é amorosa. A esportiva nem se fala. Então, o Magnus, os votos todos eram favoráveis ao América. Mas a ação tinha perdido o objeto. Sim. Porque já não alcançava mais. O doutor O senhor Marcos, estava presente no julgamento. só mais uma pergunta, se o Rodrigo permite. Depois o Magnus teve outra briga, que essa foi insustentável. Era o clube dos 12, o América e o Goiás liderando, fizeram uma ação contra a CBF. Aí já era a CBF. Uhum. E os clubes foram sendo acertados com a CBF a troca de favores. O Magnus não aceitou. No fim, ele ficou sozinho. Aí perdeu a ação
A América foi suspenso por 2 anos. Agora, olha a dignidade do Magnus, que Deus o tenha. Olha a dignidade desse homem. Enquanto a América ficou afastado, ele pagou as despesas da América, do bolso dele. Isso é muito raro. É. Ele se Ele sentiu enfrentou culpado. a Né? briga, mas arcou com as consequências. Então, Ele se sentiu culpado, né, Dada? Não sei se sentiu culpado, mas ele se sentiu responsável pela punição da CBF, que nós não aceitamos. Ele teve peito, enfrentou de peito aberto, mas pagou caro. Enfrentar a CBF, não era eu fácil. enfrentei várias vezes, Teixeira mas lá. só no diálogo. Sim. A hora que eu falava grosso, era só com eles, a porta fechada. Porque, meu Deus do céu, que a gente percebia de bastidor é uma briga de Davi com Golias. Sim. Então, tudo na mão. A CBF tem uma vara especializada para no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. É difícil. A justiça brasileira é ótima. Mas você vê aí a punição recente do Vasco. Sem dúvida. Não foi totalmente revogado. Flamengo. Na hora que Dois o anos. Vasco estava para. Uhum. Ô, doutor Afonso, só mais uma. complicado. Eu vou passar para o último. Só mais uma pergunta, que sobre ainda essa ousadia do América, essa coragem do América de peitar as coisas. Aquela questão do independência, do comodato assinado com o Estado, na época do doutor Nilton Cardoso, enquanto governador, se deu mais porque o América sentiu dificuldade de treinar, não tinha campos, Não ora, tinha no, campo, certo. ora em Contagem, ora em Belo Horizonte, ora... Olha, Então a América aproveitou a oportunidade para poder fazer aquela negociação com o governo do o Estado, Sete estava semi-morto, né? 7 de setembro. Era o Raimundo Sampaio Raimundo Sampaio. sozinho. Ele até catava na grama lá do Sete, ele cuidava pessoalmente. Um pobre, um abnegado, uma figura excepcional. Mas 7 de setembro, coitado, não tinha nada. 7 de setembro estava vivendo favores. Sim. Eu conheço vários esportistas que ajudaram o Raimundo Sampaio pagando hospedagem lá no Mineirão para o Sete se concentrar, pagando taxa de federação, taxa de juiz, taxa de exame doping. Me lembro de pagando transporte para o 7 de setembro. Depois eu lembro do Sete fazendo convênio, o time da FUME de universitários disputar com a camisa do Sete. Um esforço sobre-humano. O América Até- aproveitou a situação. Vamos dizer, aproveitou, a América tinha o Nilton Cardoso como torcedor, né? Sim. E estava sem campo sem para campo treinar. para treinar. Nós estávamos acertando com o Nilton até a construção possível lá no terreno onde é o Três Barras e Contagem. Mas o governo ele acabou e veio outro e outra coisa, outros pensavam outras coisas. O Nilton tinha uma visão para aquela área sensacional. Sensacional. Eu me lembro de um encontro meu com ele, o Magnus, e o irmão dele, o Irã Irã Cardoso. Cardoso. Acho que é o chefe de gabinete dele, lá no Palácio. E ele falando sobre. Nós tínhamos um anteprojeto do estádio que nós levamos. Ele começou, não, aqui eu vou fazer uma escola, aqui eu vou fazer um ambulatório, aqui eu vou fazer uma parte médica, aqui eu vou fazer não sei o que para costureira, com Senai, Sesc, SESI. Uhum. O Nilton tinha Uma visão. uma né? visão assim que todo mundo falava mal dele e outras coisas, mas do que eu conheci dele,
Eu só tenho que dizer que Era um desenvolvimentista. o cara era competente. Sim. Então, nós tínhamos vontade de ficar a pé em Contagem, porque não tínhamos que treinar. Vou contar para vocês alguns fatos de bastidores, em homenagem à presença suas Muito obrigado. e ao programa, o novo programa que está surgindo aí, da mesa quadrada. Uma vez nós fomos à Hípica, para treinar na Hípica. Só que tinha um gramado. Muito bom por sinal. Sabe como é que nós marcamos o campo? Fita. A Mega Gasparini está na foto ali, de um lado e eu do outro, puxando a fita para marcar o campo. Outra feita, nós estávamos treinando no DI. Daí, No meio do treino, o capitão do dia chegou lá e nos tirou de campo. Está na hora do soldado entrar. Nós tínhamos que sair. Nós íamos para o campo do Itaú, lá em Contagem. Sim. Nós fomos no Pedro Leopoldo. Treinava no aeroporto. O pessoal ficava comendo goiaba lá, aquelas goiabeiras. Chegou a treinar no Vale Verde também, né? Matozinhos. Matozinhos. Catuzinho. Aldair Pinto. Sim. Aldair Pinto, Cozeirense. É, a charanga do Cruzeiro. O Vale Verde era o nosso campo oficial. Sim, de treinamento. Tudo é treinamento, tudo lá. Era um troço alinhado, o clube alinhado. Mas eu não tinha nem como manter aquilo lá. Não tinha como manter. Foi quando eu subi em 86, eu falei, olha, meu compromisso é fazer um treinamento. É o Lana Drummond hoje. Sim. A camisa, a primeira que está ali, é lá Cledec. Foi um contrato que eu fiz com o Zé Flávio, Zé Flávio Lana Drummond. A Cledec, que é do Zé Flávio, era, né? Ele passou para frente. Ela comprou o terreno e iniciou a construção. E a camisa eu lancei o Cledec ali. Sim. Foi o início dela. E foi aquela diretoria que está ali que deu um impulso. E que eu acho que a América renasceu. Sim. O seu treinamento é realmente espetacular. Mas antes, sabe o que peguei o seu treinamento? Era o terreno, era de uma parenta minha, que estava vendendo terreno, que facilitou ao máximo. Eu ia comprar e 11 pessoas iam comprar lotes e doar para a América. Entre os 11, eu fui pondo os nomes e telefonando. Você topa comprar o lote e passar para a América? Para quê, porra? Isso aqui é imobiliário? Falei, é imobiliário, vou fazer o campo. Entre os 11, sabe quem é que estava? Que Deus o tenha. Benedito Queiroz. Benedito Queiroz. Superintendente do Cruzeiro. Ele era do América na época. Aí os 11 que eu telefonei concordaram. Olha que coisa. Inclusive o Benedito. Era a confiança na gestão. Sim. Que é tudo, né? É confiar. Nisso chega o Zé Flávio, eu fui fazer uma audiência, entra o advogado aí, que você não me perguntou. Sou advogado, sou trabalhista. Fui dos moços, fui juiz cassista. Fui examinador da banca de juízes durante 11 anos. Então eu tenho algum valor. Eu fui fazer uma audiência para o Zé Flávio em Ouro Preto. E na volta, nós paramos para comer sanduíche, pão com linguiça, Sim. num bar lá da companhia. E na minha agenda, estava lá de fora, eu falei, ó Zé, deixa eu ver que dia que a próxima vez nós temos que vir aqui. No eu abri a agenda, estava uma anotação minha. Há 1 ano deixei de comprar o Lana Drummond, o terreno para a construção do estádio, por falta de dinheiro. Porque 1 ano antes eu tinha ido lá com Magnus, Biju, Alvacir,
o Egito para comprar o terreno. Os 4 voltaram entusiasmados, mas no dia seguinte 2 desistiram. Eu desisti da compra. E eu anotei. Sim. Estou chorando, não compro. Zé Flávio virou para mim e falou, "Bom, que terreno que é esse?" Falei, "É lá na Pampulha, perto da Pampulha." Ué, quem sabe eu vejo esse negócio. Falou, quando nós voltamos para Belo Horizonte, nós vamos Sim. lá. Nós voltamos tarde, falou, amanhã cedo nós vamos lá. No amanhecer nós fomos lá. Zé Flávio olhou o terreno. Clidec. Ele era o dono da Credec. Eu tinha feito audiência. Dentistas. Aí voltamos lá, fomos lá no. Acertamos com a parte do terreno, achamos pequeno. Ele, Zé Flávio, descobriu quem é que era o dono da outra área, era um bicheiro famoso em Belo Horizonte. Fomos lá no bicheiro, fui lá com ele para preencher a promissória, ele avalizou, um funcionário dele avalizou, ele comprou outro terreno. E quando eu estava lá, tudo parece até uma novela, né? Quando eu estava lá fechando a venda dos lotes, o Zé Flávio chegou, precisa mais não, comprei o terreno. Aí eu peguei a planta, que estava em cima da minha mesa, e pus lá, Centro de Treinamento Lana Drummond. É a verdadeira história do Lana Drummond. Está no livro dele. Vocês têm o livro dele? Sim. Ele mandou para mim. Ah, Mandou o livro eu tenho lá em que casa. conta essa história.